Vamos passar agora o senhor Wellington, um dia, só para orientar aqui a mesa. Em seguida, vai falar quem não falou nessa rodada, que é o doutor Rogério, e doutor Braulio. Ambos falarão, sem prejuízo de todos no final, ainda terem as suas considerações finais. Todos falarão, no mínimo, 2 vezes. Quem não falou, fala agora ainda, depois do meu amigo... Reclamar de falar aqui, ninguém vai. Não, ninguém vai, com certeza. Bom, primeiro, muito bom dia. O senador Paulo Paim e todos os participantes. Eu quero começar me identificando. Também sou vinculado à FUNCEF, sou funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e acompanho esse tema já com bastante tempo, com inúmeras responsabilidades. Uma de representar aqui o povo do meu estado, o estado do Piauí, como senador, e também representar os interesses da categoria que também tive o privilégio de representar, dos bancários. Fui presidente do Sindicato dos Bancários, da Associação e da Federação do Pessoal da Caixa. E eu quero apenas aqui chamar a atenção, para começar esse diálogo, de uma preocupação que eu tenho. Esse Congresso Nacional, olha o que eu vou dizer aqui, ele representa o povo, ele representa os estados, mas ele não representa o pensamento que eu estou ouvindo aqui. Aqui nós não temos uma casa em que esse nosso pensamento, e aqui nesse aspecto estamos alinhavados, ele não é majoritário aqui dentro, nem no Senado e nem na Câmara. Há interesses privados, há interesses de outros modelos, e a gente precisa ter um cuidado muito grande nos debates que travamos sobre determinados temas aqui. Aqui, por exemplo, eu cito aqui um tema apenas para ter um paralelo. Tivemos um debate agora sobre o leilão de Libras. De um lado, tinham pessoas defendendo que a Petrobras pudesse mesmo ter 100% do controle daquele bloco de Libras. Agora, estavam junto com esses os que querem zero para a Petrobras ali. Queriam o modelo da concessão, que era o modelo anterior, onde o setor privado, nacional ou internacional, pudesse ficar pagando apenas royalties e mais nada, e ter o domínio completo de petróleo. Cito esse exemplo de ideias de participação de aposentados, de participação de trabalhadores, de modelos, inclusive de processos de eleição. Às vezes tem representação de trabalhadores, mas nomeado pelo patrão. Tem representante de aposentados, mas nomeado pelo patrão. Eu estou falando do modelo a que chegamos. Dito isso eu digo apenas para a gente ter um cuidado onde estamos pisando. É um alerta que eu faço pela delicadeza do tema. Isso não nos impede, de buscarmos, inclusive, construir as condições de convencimento, de bancadas, de parlamentares. A gente tem dificuldades, muitas vezes, até para organizar uma frente parlamentar na defesa de determinadas posições aqui dentro, para compreender o que eu estou falando. Como algo que todo mundo sabe aqui envolve montanhas de dinheiro, tem outros interesses, vamos dizer, negociais muito mais fortes aqui dentro do que os nossos. Tive o privilégio de, ainda deputado federal, de ser membro da comissão e de fazer a defesa do que tivemos naquela época, que também não era fácil. Era ali 1999, 2000, 2001, 2002, quando tivemos que fazer aqui a regulamentação da Previdência Complementar. Ali junto com o deputado Paim, na época, com o deputado Ricardo Bezuini, que é autor do projeto aqui citado, com o deputado
José Pimentel, hoje nosso colega senador aqui, doutor Rosinha, representamos a bancada do Partido dos Trabalhadores naquela comissão. E olha o que conseguimos para aquela conjuntura, eu diria, foi algo avançado. Aqui a doutora Isa e o meu querido Paulo Brandão. Viu aí apenas em dois signatários que colocaram. Tem sim, na sociedade, uma ideia distorcida de fundo de previdência. E mais, tem por conta de uma memória, se com essa ou aquela previdência não era 4x1, mas em algumas era. É esse o problema. Nós temos um conjunto grande. Vou lembrar, a gente tinha um sistema, não é, de previdência, era muito desregulamentado. Nós passamos para um modelo em que o setor privado ficou com o modelo hoje do INSS, que limita a 10 salários mínimos, por isso que as estatais tinham graves problemas, porque tinham remunerações maiores, na hora da aposentadoria você tinha um rebaixamento na renda. Essa era a realidade do Brasil. E ali se criou, num primeiro momento, ainda no regime militar, uma modelagem, e aí eu, para não falar dos outros, eu falo aqui da Caixa Econômica, em que muitas vezes sim, o Tesouro teve que salvar. Muitas vezes com capitalização, tá certo? Mas é o banco que paga. Mas é com capitalização do Tesouro, é o povo brasileiro que pagava a conta. E muitas vezes com grandes desvios, com corrupção. Sim, isso aqui eu posso lhe citar, para não falar dos outros, cito da Caixa Econômica, Gil Macieira, presidente, João Figueiredo, presidente da República, não é? E ali teve que fazer uma repactuação de déficit, em que a Caixa Econômica não tinha dinheiro, quem era que mandava dinheiro para lá? O Tesouro. Quem é o Tesouro? É o povo, tá certo? Não pode esquecer isso. Esse argumento, pelo amor de Deus, de que o resultado é o cliente que paga, o banco, que nem qualquer empresa, trabalha com o que ele tem de resultado, é resultado do trabalho dos seus funcionários, da sua direção, enfim, é assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Então, a rigor, eu compreendo que aquilo que é resultado de qualquer empresa, certamente ele tem cliente porque é bom para o cliente também. O cliente não vai num banco porque é bom para o banco, ele vai para resolver o problema dele, assim como no comércio, assim como nas indústrias, em todas as áreas. Então, é o lado patronal mesmo quem patrocina, e é o lado laboral do outro lado que patrocina. Qual é o avanço que nós temos neste país, especialmente a partir dessa regulamentação? Nós paramos, não é, de ter os desvios que tivemos ao longo do tempo. Nós passamos a ter também uma grande responsabilidade. Hoje não só o sistema é paritário, mas se quebrar, quebra mesmo. Se quebrar, quebra mesmo. E aí me permitam, eu, de um lado, separaria a situação da Aeros da situação das demais. Isso vem de uma situação anterior, que a gente conhece, quem acompanha mais de perto sabe, não é, da diferença. E eu acho que hoje nós tivemos algumas situações que ficaram no limbo da transição sem solução, e ainda são muitas. A do BNB, do Banco do Nordeste, ainda hoje não teve solução, para dar um exemplo, tá? Lá tentando encontrar como que na legislação atual se pode dar a solução. Sou do estado do Piauí, lá tem a Companhia de Águas, tem um fundo de pensão que é um nó, nunca foi resolvido e não sei nem se tem solução, tá certo? É uma situação em que as pessoas estão na empresa já com 80 anos, sei lá, e não saem da empresa, porque se sair tem uma quebra na remuneração. Aliás, é isso que traz para dentro dessa casa a discussão. Agora, é a discussão natural. Eu completar meu período de aposentadoria e gozar, tá certo, o fruto daquilo que ao longo do tempo eu construí na minha empresa, no meu país, no meu estado, enfim. E aqui tem uma situação que as pessoas, já com a idade avançada, muitas vezes com problema de saúde, não se afastam porque tem
uma queda na remuneração, porque mesmo onde tinha a previdência complementar ou algo parecido que veio do passado, não dar a sustentação. E a legislação parou de permitir que houvesse o natural socorro do povo, do tesouro. Esse é o nó. Então isso só aumenta a responsabilidade. Qual é um lado que eu comemoro? É que a partir ali da entrada deste século, que é quando a gente tem a regulamentação, nós paramos de ter os sangramentos que nós tínhamos nesta área. Hoje, se pudermos ter esse ou aquele problema, mas nós temos fundos de pensão com uma gestão muito mais profissionalizada, muito mais competente, muito mais fiscalizada e garantindo resultados extraordinários. Não só segurança para os segurados, mas também a garantia de um fundo que permite, inclusive, ter um peso forte na nossa própria economia. O Brasil quase não tinha a ideia de poupança dessa natureza e passou a ter. Então, dito isso, o que eu quero aqui recomendar é que eu considero que é importante a gente ter um conjunto de parlamentares aqui, eu me coloco à disposição, em que a gente possa ter propostas concretas. O problema é esse, nós estamos apresentando, a situação é essa, e nós apresentamos tal solução, tá certo? Esse é um caminho que eu acho ele pode dar resultado. É possível ter coisas que tem que alterar a legislação, é possível ter outras específicas que dependem da Previc, ou que depende do fundo de pensão específico, enfim. Eu creio que esse é o caminho que dá maior resultado, tá certo? E me coloco aqui pelo Senado, creio que não apenas eu, mas há outros parlamentares aqui comprometidos e nós podemos estar trabalhando. Chama atenção que tem gente que faz um discurso aqui que a gente acha que é numa linha, mas o que está por trás não é o mesmo interesse. Repito, isso é fundamental de ser compreendido aqui. Às vezes até eu estou ouvindo aqui, puxa, que discurso bonito, era isso que eu queria ouvir. Mas saibam que o que está por trás não é o mesmo objetivo que nós estamos buscando. O que eu defendo, e repito, aqui temos vários parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, o senador Paulo Paim é um deles, defende também, é que a gente tenha as condições de ter segurança para o futuro, para os aposentados, o cumprimento dos contratos que são feitos, participação nos resultados, se o resultado é positivo. Estamos vivendo um momento delicado, porque à medida que foi reduzindo a taxa de juros, que é bom para o país, tá certo? As taxas de ganhos também, para quem atua no mercado, também se reduz. Então, é um desafio que não é pequeno, tá certo? Eu estou triste porque aumentou a Selic novamente, já aí caminhando por 10%, mas de alguma forma, o que eu quero aqui chamar a atenção é que a tendência do Brasil é buscar sempre uma política de juros cada vez menor, e isso coloca grandes desafios, não é, para as gestões dos fundos que dependem de resultados, não é, com base nos contratos que nós fizemos. Fizemos contratos lá atrás com base numa realidade do Brasil. Então, para cumprir esses contratos na realidade atual, há necessidade, não é, desse repensar. Então, em resumo, eu quero aqui me colocar aqui à disposição, tá certo? E creio que, com a experiência que cada um tem, ou no seu setor específico, ou no plano mais geral, eu acho que trazer para esta comissão, trazer aqui através do nosso senador Paulo Paim, a apresentação de uma proposta. Qual é o problema? É esse. Qual é a solução que nós compreendemos? É esta. A partir daí a gente verifica com quem está o poder desta decisão. Às vezes é lá na Previ, é lá na FUNCEF, é lá na Petros, é lá, enfim, numa área. Outras vezes é lá no Ministério da Previdência, outras vezes, enfim, na legislação. Aí nós vamos ter aqui que buscar encontrar. É o que eu defendo e é o que eu apresento aqui, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, senador Wellington Dias, que dá assim a sua contribuição e apontando caminhos para a solução. Muito obrigado, senador.